Olá, eu sou a Samantha. Quer fazer vídeo? Não quer. Este é o Arthur, que não está aparecendo, e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. Eu espero que já ele apareça. Pois bem, hoje eu trouxe uma resenha do Dostoiévski, Noites Brancas. Que livro interessante, que livro que vigorará na minha lista de indicações de quero começar a ler literatura russa, por onde começo. Me surpreendi, demorei anos para ler. Foi minha última leitura com o Ivinho, né? Quem viu meu último vídeo sabe do processo de luto, mas enfim, foi a última leitura que ele de fato também fez comigo. Mas aí eu trouxe aqui o Arthur para a gente conversar um pouco de Noites Brancas. Tem tanto a ser dito, porque eu decidi fazer uma parte muito rasamente de te falar do que se trata este livro e depois dar spoiler sim e dar minha opinião, porque é uma novelinha muito curta. A gente está falando de um livro que tem mais de 170 anos. Ele foi escrito antes da prisão do Dostoiévski, inclusive, mas isso aqui é papo para outra hora, quando eu trouxer o Gente Pobre, que para mim não funcionou bem. Li antes desse. Gostei muito, muito desse. Então vamos lá. Editora Príncipes, para mim é uma queridinha no meu coração. A gente tem um livro de 80 páginas. É um livro com preço muito acessível, então se você nunca leu nada de literatura russa e quer ler um clássico, mas tem medo de, sei lá, encarar um calhamaço tipo Crime e Castigo, tipo Os Irmãos Karamazov, Os Demônios, enfim, tantos outros gigantes, comece do início. Tá, você vai falar do que se trata este livro. Primeiro que é muito interessante tudo. Dostoiévski, ele penetra na alma humana, isso é fato, e é leitura obrigatória para todo estudante de psicologia. Nunca vou cansar de falar isso, porque meus professores deveriam ter me dito isso há muito tempo antes, que eu só fui ler depois de formado, uma pena. Bom, então vamos lá. Noites Brancas não é aleatório o título deste livro, é um fenômeno que ocorre na Rússia. E principalmente, né, um dos locais é São Petersburgo, que é onde a história se passa. O sol, ele não se põe totalmente, então as noites ficam brancas, elas ficam mais claras. É como se fosse um crepúsculo durante o verão inteiro, vou colocar assim. E não à toa ele escolhe, Dostoiévski, este cenário para trazer uma história que dá para você se questionar aqui sobre amor, sobre sonhos, sobre efemeridade, sobre, sim, amor à primeira vista, enfim, sonhos, tantas coisas. Esta é a beleza da profundidade deste autor, enfim. A gente tem quem? A gente tem dois personagens, e essa história de 80 páginas se passa em 4 dias apenas. Então é uma historinha curta, você não tem dificuldade nenhuma, nem com os nomes, porque quem narra é o sonhador, e não sabemos o nome do sonhador. E a mocinha é a Nastienka. Pronto, é o único nome russo que você vai encontrar aqui. Sobre a sinopse, porque é um livro que te prende até a última página, tá? Porque você fala, não é possível, e gera muitos sentimentos também. E aqui eu já explico. A história se passa bem rasamente, vai falar do que se trata para eu ver se eu tenho interesse em ler ou não. Durante esse período em São Petersburgo, dessas noites brancas, em 4 dias. A gente tem logo no início uma donzela, a mocinha, que tá numa ponte, num canto, chorando, triste e tal, e ele caminhando, passeando despretensiosamente e vê essa cena e comove. Ele fica comovido com essa cena porque ele é assim, é jovem, tá? 20 e poucos, né? Tem 20 e poucos anos, 20 e tantos, mas que para a Rússia daquela época já não são tão novinhos assim como hoje em dia a gente entende alguém de 20 e poucos anos, mas enfim. E aí ele se compadece, né, da moça chorando, não sabe o que é, enfim, vai lá para trocar uma ideinha com ela, do porquê ela tá chorando. E ela foi deixada, ficou aguardando, na verdade tem muita espera aqui neste livro também, mas ela ficou aguardando o retorno de um rapaz que deu a bota nela, simples assim, tá? Vou falar desse jeito mais curto, grosso, direto,
para você não achar que tem muita firula, muito pelo contrário, aqui a escrita é reta, direta, eu vou dar alguns tons, e é isso. Você vai falar, a história se passa em 4 dias, ela aguardando o retorno de um rapaz e um outro desconhecido, assim, bem onírico, dá esse tom também das noites brancas, né? Já propicia um ambiente, não diria exatamente bucólico, mas aquela coisa, o sol não se põe, é um crepúsculo, é branco, é vazio, e de repente ele, que é o sonhador, dá para falar que se apaixonou pela primeira vista? Na minha opinião, sim, mas de qualquer modo, eles começam a conversar, ele consola ela dentro da medida do possível, tipo, não, talvez o cara apareça amanhã, né, hoje aconteceu sei lá que, e fica essa novelinha neste suspense. E aí aqui pronto, acabou. Em 5 minutos eu já te dei todos os motivos para você ir ler. Aí você vai falar, tá, para quem é indicado? Para todo mundo, é um clássico, é indicado, que não é tão raso assim do jeito que eu falei, tá? É indicado para quem já teve uma decepção de amor, é indicado para quem já foi trocado, é indicado para quem fez o papel do melhor amigo e depois, enfim, é indicado para quem se questiona sobre, como eu disse, né, sobre essa beleza do tempo, assim, né, são 4, né, são 4 dias aqui, que parece que foi, na verdade não, foi a novela inteira, né, foram as 80 páginas, mas o que de fato esses 4 dias representam na vida, né, quão curta é a vida, quão longo é o tempo, enfim, aqui vai desse tipo de questionamento. Então, se você está no momento introspectivo de ter levado a bota de alguém que você gosta, de ter se sentido, sei lá, sabe, tipo, pô, fiquei lá na hora difícil e depois a pessoa deu as costas e foi atrás do fulaninho de tal, da fulaninha de tal, é uma boa pedida este livro, tá? Fica aqui. Bom, vou dar o tom, porque é escrito de uma... Então, aí você vai falar, os capítulos são como? A gente tem logo o sumário e a gente lê através das noites. Então, assim, na primeira noite foi assim, desse modo. Depois, o próximo capítulo é a segunda noite, terceira e... Assim, na terceira noite, quarta noite. E aí a gente tem o desfecho, que sim, Dostoiévski vai te prender até o final. Não vou mentir que é um passeio no parque, porque não é. Me deu raiva muitas vezes dessa mina, eu tenho ela aqui, essa Nastienka, dele de vontade de dar um chacoalhão. Enfim, você vai reconhecer algum amigo, se não você mesmo. É uma boa leitura para você não pensar em nada, assim, sabe? E querer saber o que acontece. E ao mesmo tempo você vai se questionando sem necessariamente perceber que você está se questionando. Essa é a maravilha dos clássicos. Mas enfim, de qualquer modo, vou dar o tom, que daí eu separei poucas coisas, mas talvez não vou deixar passar nada. Vou ler aqui um trecho meião do livro. Quantas lembranças vem à memória, por exemplo, que exatamente aqui, há 1 ano, exatamente nesta mesma época, nesta mesma hora, por esta mesma calçada, vagava sozinho, desanimado como agora. E lembras que lá também os sonhos eram tristes e, apesar de antes não terem sido melhores, sentes de uma maneira como se tivesse sido mais fácil e tranquilo viver, que não havia esse pensamento tétrico que agora está vinculado a ti, nem havia estas dores na consciência, esses remorsos sombrios, soturnos, que nem um dia, nem uma noite sequer dão sossego. E perguntas por onde andarão teus sonhos, e menendo a cabeça dizes, como os anos voam. E novamente te perguntas o que fizeste dos teus anos. Onde enterraste os teus melhores momentos? Vivestes ou não? Vejas, dizes a ti mesmo, vejas como está esfriando, anos passarão, e com eles virá a sombria solidão, virá a velhice trépida, acompanhada da bengala, e em seguida a angústia e o desânimo. E aí continua. E aí, assim, é em primeira pessoa narrada, a gente acompanha o que ele está pensando, a gente acompanha o que ele está sofrendo, e assim a vida vai seguindo. E a gente vai acompanhando essa Nastienka também, porque começou tudo, como as coisas começam, ao acaso. Foi lá para conversar com a pessoa e de repente a história começa a se desenrolar, porque ela começa a contar por que ela tá lá, porque que tá triste, né? Então amanhã a gente vem aqui, a gente aguarda, vai que esse rapaz aparece, tá. Aí assim segue.
Eu vou parar aqui para você que queira ler e eu recomendo veementemente esta leitura. Ela é rápida, ela é de uma tarde, mas é a história que fica com você, tá? Então, assim, Noites Brancas, comece por aqui, literatura russa. Eu sempre indico A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Acho excelente, acho, mas acho Noites Brancas melhor ainda, para te tirar qualquer medo, né, da leitura. Bom, pois bem. Agora, para quem já leu este livro, que eu vi que ele foi muito bem vendido nos últimos tempos, fica aqui comigo que aí eu vou dar uma continuidade no pensamento e quero ler outros pedaços, que aí pode estragar a experiência de... Porque eu sou assim, se a pessoa estragar minha experiência, eu pego um ranço e aí não quero nem mais ler o livro, então eu não gosto de saber o que vai acontecer, nem nenhum tipo de spoiler, então eu sempre tento avisar aqui vocês. Só mais um trechinho de questionamento deles, tá? Ontem foi nosso terceiro encontro, a nossa terceira noite branca. E o branco também remete ao quê? Ao vazio, né? Ao nada. Talvez aquele espaço branco que poderia ser preenchido com tudo que poderia vir a ser. Enfim, o último trechinho aí de o tom, né, da escrita. E aí eu vou para quem já leu e quem não, aí eu vou pedir para nem assistir o resto do vídeo. Como eu poderia ser tão cego quando tudo já estava tomado por outro, tudo que não era meu? Quando, afinal, atesta sua mesma ternura, sua preocupação, seu amor, sim, o amor dela por mim não era outra coisa, senão a alegria do encontro iminente com o outro, o desejo de impor a sua felicidade para mim. Depois dele não ter vindo, depois de termos esperado tanto em vão, ela cerrou as sobrancelhas, ficou acanhada e acovardada. Enfim, aqui não vou continuar. Aqui, então, vou continuar a história, como ela termina, mas vá ler este livro, que você não vai se arrepender, não. É muito mais profundo, muito mais belo do que qualquer tipo de resenha que eu possa fazer. Então, não vou repetir de novo. Pois bem, dito isso, você aí que já leu, acompanhe meu pensamento. Aí aqui na terceira noite, aí ele ainda continua nesta parte, que me chamou muita atenção, porque assim, ele me irrita, tá? Ele me irrita, não sei se irritou você. Essa Nastienka também é aquele tipo de pessoa que, pra mim, usou dele. Ele permitiu, né? A gente nunca é usado sem que o outro também permita, de certo modo, com muitas ressalvas aqui. Mas a partir do momento em que, em um primeiro momento, ele não tem de fato interesse nela, ele tá lá, tipo, na torcida para que o outro rapaz, o que ela tá chorando, de fato apareça, e aí eles vão ser felizes para sempre. Então, amanhã a gente se encontra, enfim. É possível um amor surgir em 3 dias? Aqui eu fiquei me questionando, eu vou chegar em algumas partes que, para mim, Dostoiévski deixou claro que um não conhecia o outro. Então foi, aí psicanaliticamente falando, não tem nem como não dar esses meus pitacos, a projeção dele, do que ele queria que se realizasse, já que até no começo do livro ele deixa claro a questão das coisas que ele sempre almejou, de como ele se via, e de repente ele vê ali encarnado na figura da Nastienka, ela num momento frágil, que também não propicia ela estar com as suas faculdades mentais aptas a escolher alguma coisa, porque ela está em sofrimento, ela está se sentindo rejeitada, ela está sem saber o que aconteceu, por que o outro não apareceu, enfim. E aí de repente tem um cara, um narrador, o sonhador, que é bacana, que está dando atenção e que num primeiro momento ela acha que é só amigo dela, mas ele já está nutrindo sentimentos. Eu fico aqui me questionando, ela é tão ingênua assim que não percebeu? Ou ela estava tão cega de fato de amor pelo outro que não percebeu que ele já estava gostando dela? E olha a dificuldade, ele está gostando dela e se colocar em uma posição de ter que escutar ela falando do outro, o outro que deu as costas, que largou, e que ela tem essa percepção. Pois bem, a história vai andar, ele vai se declarar para ela, e ao mesmo tempo, não é que tem uma rusga entre eles, e não é que eles não combinam, é que assim, não dá para tentar forçar o outro te amar, né? Então se ela gosta do outro, o sonsão que não quis ela, não vai ser o outro todo bonzinho, todo gentil, todo cavalheiro, todo prestativo, todo, olha, eu quero que você seja feliz. Ah, sabe, vontade de dar 3 tapas na cara desse sonhador e falar, meu querido,
vai ficar aí sofrendo por causa de uma mina que nem gosta de você. Mas aqui também ela usou de um artifício que eu não gostei. Então eu vou dar mais. Vou ler 2 trechos ainda que me chamou muita atenção e aí continuo com o meu pensamento. Bom, quem, né, já leu e quem tá aqui é que não quer ler mesmo e aí quer a fofoca. Bom, por fim aí ele, né, diz a ela com todas as letras que gosta dela, etc e tal. Na terceira noite ele já tá assim, pô, o cara não vai vir mesmo, então eu vou parar de chorar aqui e tal. Mas eu senti que ela meio que usou ele como um prêmio de consolação, sabe? Tipo, já que não vai ter nada, o outro não vai aparecer, e esse aqui é todo bonzinho, tá segurando minha mão, sabe aquela coisa. Então, deixa eu não vejo nem como uma tentativa de tentar gostar dele. Eu acho assim, é a opção que ficou, eu tô mal e esse Sonsão tá aqui, já sabe? Tá aqui, então eu vou ficar com ele mesmo e o outro não vai mais aparecer. Na página 59 desta minha edição, me chamou a atenção essa parte aqui. Eu vou ler outras também. Nastenka, eu consigo visualizar esse tipo de pessoa. Sabe, enfim, Nastenka, pensei, quando disseste com essas palavras, por conta de um amor assim, Nastenka, em certa hora o coração torna-se frio e a alma pesada. Tua mão está fria, a minha está quente, feito fogo. Como estás cegas, Nastenka? Como alguém feliz pode ser insuportável em certos momentos, mas eu não poderia me zangar com você. Por fim, meu coração transbordou. Aqui o que me chama a atenção? Quando ele faz essa analogia, né? Tipo, pô, o coração dela tá ficando mais frio, de decepção. Claro, ela foi rejeitada, o outro sumiu, a gente nem sabe quem é esse outro até esse momento da história. Que aí ele fala, tua mão está fria, a minha está quente, feito fogo. Para mim esta frase deu um ar muito de, tá, a tua tá fria, mas como a minha tá quente, meio que tipo, meu amor por você vai fazer, tipo, vai aquecer a sua também, e aí só o meu amor vai bastar para que daí você se apaixone por mim e a gente siga a vida. Mas não é assim que acontece, por mais amor que ele tenha para ela. Aqui eu não vou nem falar que é um amor idealizado. Talvez num primeiro momento eu acho que sim, mas depois, ainda assim, era mais, mas depois ele começa a conhecer ela e aí, tipo, também eu já tenho já 26 anos comigo assim, tô gostando dela e tudo bem. Mas que base esse início desse amor, se ninguém sabe nada de ninguém? E aqui ainda continua. E essa parte, pra mim é muito onírico, é muito essa noite branca, é muito surreal, né? E irreal a possibilidade desse amor que começa sentado num coração partido. Não que histórias assim não possam dar certo, mas no momento de pura dor dela, porque ela está esperando um outro, como seria possível ter espaço para ela gostar de um outro? Aqui, não à toa, ele é o sonhador, porque só quem sonha muito para achar que a minha mão quente, o meu amor, todo o quentinho que eu tenho aqui no coração vai, tipo, vou derreter essa pedra de gelo aí que o outro colocou em você. Não é assim que acontece. Eu tenho certeza que você do outro lado da televisão, da sua tela me assistindo, já ouviu alguma história assim de alguém e a história não é assim que a banda toca. É bem bonitinho, mas na literatura, né? E até nessa época, porque as Noites Brancas não são eternas, né? Lá em São Petersburgo, em outros países também, acho que no Alasca também, nos Estados Unidos tem também, enfim, tem outros lugares. Mas essa parte até turística, essa parte mística, mágica, de são esse tipo de noite, né? Não foi uma noite comum. Se a noite nem nunca fica escura, dá até aquele ar de tô sonhando, tô acordado, anoitecer metade do dia ainda, sabe? Esse tipo de coisa. Enfim. Bom, aí eu li essa parte, aí separei aqui outras eu grifei, porque eu falei, não é possível. Mas enfim. Aí eu achei bem bonita essa parte, uma hora lá que eles estão conversando, ele fala, antes era simples, Nastenka, mas agora estou exatamente como a senhorita estava quando chegou à porta dele com sua trouxa de roupas. Pior do que a senhorita, Nastenka, porque naquele momento ele não amava ninguém, já a senhorita ama. Então ele foi pontuando algumas coisas que vai ficando claro, mas de modo muito suave,
assim, Dostoiévski não pesou a mão, né, início de carreira, que você vai lendo e tudo bem, até que o final meio que vem o grande impacto. Enfim, outra parte. A senhorita não está me dispensando? Não, mas queria eu mesmo correr da senhorita. E vou embora, mas antes direi tudo, pois enquanto a senhorita estava aqui falando, não era possível permanecer sentado. Enquanto a senhorita estava aqui chorando, enquanto a senhorita estava aqui atormentada ele não consegue nem pronunciar o nome do outro. Quer dizer, ele aguentou o chororô da outra, aguentou, tipo, nossa, a angústia do outro lado, firme e forte, já indo já para a última noite. Não, pois bem. Eu chamaria assim Nastinha, que ele nem menciona. Lógico, o cara tá gostando, pô, vai ficar falando do outro. Ouviu até que muito. Mas enfim, né? Pelo fato de a terem rejeitado, por terem rechaçado o seu amor, eu ouvi que em meu coração havia tanto amor para a senhorita, Nastienka, tanto amor. Então, olha lá, ela foi rechaçada, ela foi rejeitada, ou tá nem aí, aqui eu tô aqui, ó, eu te amo tanto, Nastienka, você não tá vendo? Não vai ver, querido, não vai ver, querido. Não vai ver simplesmente porque ela tá com o afeto, com o amor todo voltado para esse outro cara, que o sonhador aqui nem diz quem é, e aí ela não tem olhos para ele. Então não adianta todo o amor, toda a atenção, todo o carinho, todo o zelo, todo o cuidado. Você vai falar, nossa, mas é um clássico de 175 anos atrás, negócio assim. É, mas hoje em dia não acontece isso também. Você aí não conhece nenhum amigo que foi e ouviu o chororô da outra pessoa, gostando da outra pessoa, e depois, ó, a outra pessoa, quem nunca, né? Ouviu alguma coisa parecida ou passou por isso, enfim. Bom, é que chamou a atenção, né? E assim, ela não é sonsa não, tá? Ela é bem da esperta. Bom, ela é bem da esperta, e tanto ela é da esperta, e aqui eu até grifei aqui de vermelho aqui embaixo, que aí eu falei, não é possível. Aí a história já tá se encaminhando pro final, tipo, tem 8 páginas para acabar a história. Olha, aí meio que cai a ficha dela, tipo, esse cara não vai voltar mesmo, esse outro tá aqui, né? Até que, tipo, é legalzinho, não é o outro, mas serve. Horrível, fez o outro de muleta. Ela diz, sim, uma vez que agora ele me deixou, tipo, que ela percebe que, né, então agora, né, depois de 4 noites, aí o outro não vai vir mesmo, me esqueceu, embora eu ainda o ame, olha aqui, honesta, sim, mas não deixa de ser sádico, né? O outro tá amando, mas ó, o outro me largou, tá? Eu ainda o amo, nem vou te mentir. Pelo menos ela foi honesta. Porque tem gente que nem isso fala, né? Simplesmente só segue o barco mentindo na tua cara. Aqui não. Aqui ela diz, embora eu ainda o ame, entre parênteses, não quero enganá-lo, mas escute, responda-me. Se eu, por exemplo, amasse o senhor, quer dizer, mas também não é que melhora, ela é honesta. Tipo, se, por exemplo, eu te amasse, quer dizer, numa dessas já era pra esse sonhar. É que é sonhador, né? Já era pra ele ter virado as costas, falando, ah, querido, ó, beijo, tchau, fica aí na ponte esperando aí o fulano não sei da onde, e boa sorte pra você na sua vida, e tchau. E até nunca mais. Não. O sonhador vai fazer isso? Claro que não. Essa é a graça da história, mas que dá um nervoso, dá. Enfim, queria ter lido esse livro há tantos anos antes, uma pena. Bom, mas escute, responda-me, voltando. Se eu, por exemplo, amasse o senhor, ou seja, caso eu apenas, reticência, quer dizer, né, caso eu apenas, né, dou uma chance, gosto, vai que, né, sim. Só que o outro tá lá amando, qualquer migalha de amor serve, né? Ou qualquer migalha de um pseudo-amor. Ó, meu amigo, se você tá gostando, você quer ser chamado de amigo? Acho que não, né? Mas, enfim. Como podia pensar que eu lhe ofendia quando ria do seu amor, quando elogiava por não ter se apaixonado? Porque ele, né, guardou em sigilo, tá chorando lá pelo outro, vou sair me declarando. Ele guardou até onde deu. Ó Deus, como pude deixar de antever, como não antevi, como pude ser tão boba? Mas, bem, é isso, eu decidi, direi tudo. Aí, beleza. Continua ainda a conversa, mas eu tô na mesma página. Ela continua. Eu o amo. Não é o sonhador, tá? Ela ama esse cara que a gente não sabe quem é e que não deu as caras, faltando poucas páginas pro livro terminar. Eu o amo, mas isso passará. Isso deve passar. Isso não pode deixar de passar. Já está passando, eu posso sentir. Olha a negação da pessoa. A rejeição foi tanta,
mas o amor ainda é tanto, sabe? Quando você ama a pessoa, mas você não quer mais a pessoa e fica nesse conflito. Esse é o dela, que ó, vai passar, eu tenho certeza, tá passando, não tá passando nada. Ela tá tentando passar pano pra ela mesma, se enganar de que o sentimento que ela tem vai passar. Não vai. Sabe-se lá, mas pode ser que hoje mesmo acabe. Não vai acabar hoje mesmo. Mas ela tá falando pro sonhador que tá ouvindo, prestando atenção. Pois eu o odeio, porque ele fez pouco caso de mim. Aí olha aqui, a dicotomia, amor-ódio. Vai passar o que eu tô sentindo, porque eu odeio, não dá. Se você odeia, você tem sentimento pela pessoa. Isso assim, guardem esta máxima. A gente só não se importa mais com o outro quando o outro não representa nada. Se você odeia, você ainda ama, porque são dois sentimentos da mesma, enfim, é a mesma moeda, cara, coroa. Então faz parte, não dá pra falar, nossa, eu odeio, não quero ver aquela pessoa. Você tá nutrindo sentimentos. Tá mascarando até, talvez, muito provavelmente, o amor que você sente, aí você, né, transveste de ódio. A questão é, tipo, tô nem aí pra outra pessoa. E se ela não tivesse nem aí pra outra pessoa, não tava nem falando esse discursinho todo. Que aí vai perder tempo falando de alguém que tô pouco me importando. Pra quê? Pois bem, sigamos que fica interessante aqui. Pois eu odeio, porque ele fez pouco caso de mim, enquanto o Senhor chorava aqui comigo. Por algum motivo o Senhor não me rejeitaria, como ele fez, porque o Senhor ama, já ele não me amava, porque eu mesma, enfim, amo o Senhor. Sim, amo assim como o Senhor me ama. Afinal, eu mesma disse antes do Senhor. Então, mas olha uma tentativa dela amar outra pessoa que está dando a segurança que o outro não deu. O outro não deu e sumiu, quer dizer, largou, deu explicar, foi comprar cigarro e não voltou. Amo o Senhor porque é melhor do que ele, porque o Senhor é mais nobre do que ele, porque ele, quer dizer, ela não tem nem claro para ela o porquê ela não ama mais ele. Por quê? Porque ela ainda ama, mas ele, olha que o Senhor é mais nobre, claro que é. E trouxa, ai desculpa sonhador, nem queria te chamar assim, mas ele trouxa também, otário, porque ficou lá, ouviu, ou tá ouvindo tudo isso, mas nossa, se ela tá falando, né, que vai passar, que agora vai mesmo, sim, ela compara, não dá pra gente entrar no outro relacionamento comparando o anterior, porque também não vai dar certo, e ela compara num mecanismo de justificativa para ela mesma, então ela racionaliza demais o que ela sente na comparação dos dois. O outro me largou, tá, não gosto, mas esse aqui tá aqui, quando eu tava chorando tava aqui comigo, né, enfim, é um homem nobre, honrado, mas são qualidades excelentes para se ter, mas era o que ela queria, na verdade era de quem ela queria, porque também, gente, tem essa, né, tem a mulher que reclama, mas quer ficar com o cafajeste, não quer ficar com o que pode de verdade ser um príncipe encantado. Aí querida, né? Que vai fazer? Cada um que arque com as consequências de suas escolhas. Só que ele também não se posicionou. Dá para julgá-lo? Dá para culpá-lo? Se ele tá cego de amor, talvez esse branco das noites brancas cegou, né? Enfim, não fez ele enxergar com a clareza. Eu vejo esse paradoxo também no branco das noites, né? Tinha tudo para ver claro, tá iluminado a noite que não é noite, mas ao mesmo tempo os olhos cegos não quiseram ver, mesmo com a claridade da noite, enfim. Bom, pois bem, aí aqui já tá se encaminhando bem pro final, aí ela decide ficar com ele, aí ele fica feliz, só que ninguém sabe o que fazer. Vamos conversar do quê? Porque se antes as conversas eram, o outro vai aparecer, não vai, mandou lá a tal da carta, a carta veio, a carta não vai. Quando é pra gente falar da gente, ele e ela, e começarem a conversar deles, não tem conversa. E tanto não tem que aqui, ó, e não sabíamos o que dizer. Nós ríamos, chorávamos, falávamos mil palavras desconexas e sem sentido. Ora andávamos pela calçada, ora retornávamos e atravessávamos a rua. Depois parávamos outra vez. Atravessávamos para a margem do canal, parecíamos crianças. Crianças aqui nesse sentido bem infantil do sentimento. Então a gente vai ficar junto, daí a gente tá chorando hora a gente tá rindo, vamos atravessar a rua, vamos andar de mão dadas, vamos falar do quê? Saiu o fator principal, que era ela choramingando pela essa terceira parte, que é um triângulo amoroso, ela colocou ele no meio de um triângulo, ele tava solteiro, ela ainda tava com o coração gostando do outro, mas aí decide ficar com esse, que é esse que tá, porque o outro foi embora. Aí você pensa, vai acabar assim, mas você acha que Dostoiévski vai acabar assim? Claro que não, né? Ia ser muito raso.
E aí eles começam a fazer planos, enfim, aí você já lê, eles começam a fazer planos para morar junto, tal, tem a matriarca aqui, esqueci o nome dela, enfim, tem ainda uma pessoa mais velha na história, aí eles então vão morar assim, ele vai ganhar o ordenado dele, ele não tem muito dinheiro, do outro a gente também não sabe nada, aí estão já organizando. Aí aqui, ó, para 75, aí dá uma angústia, que você fala, falta 5 páginas e ainda não, a história não acabou, enfim. Já andei bastante, aí aqui, ó, nós andávamos como se estivéssemos inebriados num nevoeiro, como se nós mesmos não soubéssemos o que fazer conosco. Olha aqui, como se nós mesmos não soubéssemos o que fazer conosco, como se estivéssemos inebriados num nevoeiro. De fato, é como se esse tipo de névoa tivesse tomado o pensamento dos dois, a razão dos dois, inebriado, né? Enfim, ficaram ébrios de uma emoção. Ele, por talvez ter encontrado aquilo que ele sempre sonhou encontrar na Nastienka. Ela, porque, tipo, tá, já tô aqui tentando me resignar que o outro não vai aparecer, então deixa eu ficar com esse mesmo que nem é tão mal partido assim. Não era o que eu queria, mas tá, né? Pode ser. Sabe assim, o pensamento foi assim, não é uma Coca-Cola, mas é uma Pepsi, sabe? Horrível falar isso, né? Mas assim, sabe aquela coisa pode ser? Meio que a segunda opção. Bom, aí estão combinando, aí você fala, tá, vai acabar. Aí de fato vai acabar. E aí depois das 4 noites vem uma manhã. Olha que interessante, manhã. E aí falta 2 páginas. Isso aqui é a mágica do Dostoiévski de te prender, né? Vou ficar repetindo isso, estou sendo redundante. Aqui tá amanhã, mas aqui ainda tá faltando este parágrafozinho para acabar a 4ª noite. E aí de repente, Nastienka, és tu. E os dois lá andando de mão dada, não sei o que. Ele, Deus, que grito. Como ela se sobressaltou, imediatamente livrou-se dos meus braços e borboleteou ao encontro dele. Eu estava em pé e olhava para eles mortificado. Mas ela mal deu-lhe a mão, mal se lançou em seu abraço. De repente voltou-se para mim e, feito vento, como um raio, veio parar a meu lado e, antes que eu pudesse recobrar os sentidos, envolveu seus braços em meu pescoço e beijou-me com firmeza, calorosamente. Então, sem dizer-me palavra alguma, lançou-se novamente a ele, pegou-lhes pelas mãos e puxou-lhe para que a seguisse. Ou seja, aqui é tipo, olha essa mina, estamos aqui decidindo, amanhã a gente vai mudar de casa, tal, não sei o que, beleza, tal. O outro rapaz, que a gente não sabe o nome, aparece, grita o nome dela, ela borboleteia-se para ele, vai, tipo, nem pensou 2 vezes, tchau aqui, seu step reserva. Só que não bastando isso, volta, dá um beijo nele, quer dizer, ele que tá amando ela, eles que até então não tinham se beijado, não tinha nada, só tava segurando a mão, ela ainda dá esse beijo caloroso, quer dizer, sádico ainda da parte dela, que é como se fosse, pra quê? Pra fazer ciúmes pro novo que apareceu, como uma despedida, como poderia ter sido, mas não foi merecido pra esse sonhador, tanto que nem deu tempo dele desviar de beijo nenhum, de meu Deus, tá? Aí acaba assim, tipo, ele ainda vem dos dois indo embora, quer dizer, tava tudo certo, depois dessa angústia desses dias todos, viu? Ela nunca deixou de gostar dele, enfim, aí vem manhã. Aí na manhã ele começa assim, né, o último capítulo, minhas noites terminaram pela manhã, o dia não estava bom, chovia e a chuva batia desanimada nas vidraças. O quarto estava escuro, o pátio estava sombrio, quer dizer, no meio das noites brancas, tá tudo escuro e sombrio, olha como que internamente ele estava triste, né? Vai dizer o mínimo, né? Bom, enfim. Aí, não, a bonita aqui, sádica, não satisfeita, manda uma carta para ele. Vou ler o início da carta. Ó, me perdoe. Nossa, eu não sei nem como ele teve paciência para ler. Assim, eu confesso, eu fez essa palhaçada toda, vou ler nada. Perca nem seu tempo escrevendo uma linha. Ó, me perdoe, me perdoe. E por carta ainda, pô, tudo bem, né, que naquela época não tinha telefone, não dava, mas assim, não manda mais nada, já não fez o outro estiver saindo com o outro, então só segue a carta da bonita, Nastienka.
Ó, me perdoe, me perdoe. Imploro-lhe de joelhos, me perdoe. Eu enganei tanto o Senhor quanto a mim. Não, não. Que aqui a vontade é de ser advogada. Não enganou tanto o Senhor quanto a mim, não. Enganou só o Senhor, o sonhador. A ela não. Ela já sabia que o tempo todo que se o outro aparecesse era a primeira opção, tanto que saiu correndo. Nem hesitou. Acho que a raiva que ele se aqui foi do tipo, ela nem hesitou, tipo, agora eu tô aqui, vou começar a construir uma história, agora que você apareceu, ó, perdeu, né? Não teve isso. Foi um sonho, uma visão. É, mas justifica? Tipo, se fosse isso vindo do sonhador, e aí ele tivesse se desiludido, se decepcionado, até que a gente partiria para outros pitacos psicanalíticos, mas não é o caso. Hoje estou sofrendo por você. Não, querida, não tá. Se você saiu com o outro, não vem com esse papinho que tá sofrendo pelo sonhador, porque não tá. Não tá. Você saiu com o outro, escolheu o outro, tá sofrendo? Ou então fala logo que veio, que essa floricultura toda para essa carta me dá um ar de não tá tudo bem por lá, deixa eu mandar aqui um oi pro trouxa de novo. Minha opinião. Se você pensou assim, deixa aí sua opinião. Porque esse livro me tirou do sério. Bom, enfim. Não me acuse, pois não mudei nada diante do Senhor. Bom, aí que merece ser acusada mesmo, né? Que se não mudou nada, quer dizer, então continua a mesma porcaria de antes. Eu disse que iria amá-lo e agora ainda o amo, mais do que o amo. Ó Deus, se eu pudesse amar os dois ao mesmo tempo. Quer dizer, ficou com o outro, mas aí das lembranças dela, talvez até um pouco mais realistas, mas eu gostava do outro também. Ah, mas não dá pra ficar com os dois, não, querida, não é assim que a banda toca, vai ter que escolher um. Ó, se o Senhor fosse ele. Quer dizer, ela ainda continua total sem noção, porque se o Senhor fosse ele, então o que o outro não tem, que esse tem, que ela gostaria que o outro fosse ele, mas olha que embrólio que ela faz na cabeça dela, sozinha. E aí ele, pelo menos aqui, ó, passou pela minha cabeça, ó, se ele fosse o Senhor, lembrei-me de suas palavras nas tiencas. Bom, pois bem. Aí ela vai escrevendo a carta, um monte, só que aí a carta termina pior. Quando você acha que não dá pra piorar mais, a cartinha dela piora. Na próxima semana me casarei com ele. Ele retornou apaixonado, nunca se esqueceu de mim. E o que esse cara ficou fazendo nesse tempo todo que deixou ela esperando? Não sabemos. O senhor não se zangue por eu escrever a respeito dele. Não, imagina, é claro que o apaixonado quer saber do atual da pessoa que vai se casar. Super com noção essa pessoa. Mas eu quero ir visitá-lo junto com ele. Nossa, ainda vai ter que levar para visitar a pessoa. Mas é muito sadismo isso, tá? O senhor vai adorá-lo. Não é verdade? Ela ainda pergunta. Claro, vou adorar conhecer o cara que te deixou esperando. Eu fiquei igual trouxa, te consolando, agora você vai casar com ele. Ela ainda pergunta, perdoe-nos, lembre-se e ame a sua Nastienka. Quer dizer, ainda manda uma cartinha dessa pra fazer xixi no poste, tipo, ó, continue me amando, mas eu vou casar aqui com o outro, mas né, vai que, sei lá, não der certo, ó, mesmo aí. Enfim, aí isso me irritou demais, aí você pensa, nossa, tá, já podia acabar aí. Mas não, é Dostoiévski, termina de um jeitinho bonitinho. Meu Deus. Um minuto inteiro de plenitude será pouco para toda uma vida humana? Um minuto inteiro de plenitude será pouco para toda uma vida humana? Aí aqui você fica a questionamento, né? Mesmo ele sendo esse sonhador que de fato ele é, será que este instante, um minuto inteiro de plenitude, essas 4 noites, minuto pleno, em que ele se sentiu preenchido, será pouco para toda uma vida humana? Será agora sobre isso que ele vai se assentar o resto da vida dele? Que acaba assim, né? Com esses bons momentos que ele teve, é isso que ele vai se apegar para continuar seguindo a vida dele? E aqui fica esse questionamento. Alguns poucos episódios da sua vida valem essa lembrança, valem o tempo aqui é medido como, mas aí a gente tá falando do tempo cronológico, né? A gente tá falando deste tempo. Enfim, minhas impressões foram essa. Eu gostei muito dessa leitura, porque me fez oscilar muito, hora raiva, hora vontade de, né, bater em ambos os personagens. Mas essa última delicadeza, nessa última frase, gera esse impacto de, bom, mas talvez ao modo dele, que era sonhador, ele encontrou a donzela, ajudou ela naqueles 4 dias, porque depois ele ainda meio que dá a entender que ele deseja que eles sejam felizes. Então aí aqui a gente vê um verdadeiro amor incondicional, mas ainda assim, e ele? Tipo,
eu desejo que você seja feliz e tal, e você vai ficar aí sozinho, né? Ele que ainda parece que tem essa memória tão vívida, né, de aquele trechinho que eu li o ano passado, nessa hora, nesse lugar, então assim, é hábito dele caminhar nessas noites brancas, e aí encontrou o que achava, nossa, agora encontrei a mulher da minha vida, só que não, mas esse amor à primeira vista marcou a vida dele, enfim. Você que já leu, quero muito saber o que você pensou, e se você ficou aqui e ouviu essa sinopse toda, e esse meu jeito mais descontraído, por assim dizer, de falar, me deixa aí o que você achou. E Arthur tá super cansado hoje, eu vou ele para passear, então ele não vai aparecer. Mas até os próximos vídeo resenhas aqui do canal O Cão que Lê.